Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de 2 Samuel, capítulo 19. Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho!" Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: "Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que odeiam." E mostrou que seus oficiais e seus soldados não valem nada para o Senhor. Estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, Senhor, que de manhã nenhum deles, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse será o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para a sua casa, e todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: "Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou dizer a Amasa: "Você é o meu parente. De agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram lhe dizer que voltassem todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim,
Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aproximando, quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio Jordão, quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: Ó rei, eu peço que me perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abiasai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abiasai e ao seu irmão Joabe: Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel. Nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele me contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade, portanto faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo. Respondeu Mefibosete: Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai, disse o rei: Venha para Jerusalém e fique comigo que eu sustentarei.
Mas ele respondeu: eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que acha melhor. O respondeu: eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessou o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu sua bênção, e Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.